pessoal, eu sou o Bruno, tudo tranquilo? Bom, nós vamos continuar as nossas aulas online e agora a gente vai trabalhar a industrialização mundial. Essa aula é dividida em dois momentos, tá? São duas aulas. Nessa aula agora a gente vai trabalhar alguns conceitos sobre indústria, os tipos de indústria, etc. E os países de industrialização clássica que a gente vai ver quais são. Na segunda aula, no segundo momento, vai estar postado aí para vocês também, tudo com uma listinha de exercício lá no final, tá? Só depois da segunda aula que vai ter uma lista de exercícios nessa, tá? A gente vai trabalhar os países de industrialização recente. Aí a gente vai falar sobre México, Brasil, tigres asiáticos, China e por aí vai. Tranquilo? Bom, quando a gente fala então de industrialização mundial, a gente vai começar por alguns conceitos que são os tipos de indústria. A gente divide os tipos de indústria em três grandes grupos. E esses tipos têm muito a ver com qual é o objetivo daquele setor industrial. Então, a gente tem indústria de base, ou também conhecida como indústria de bens intermediários, mas indústria de base é o nome mais comum de ser tratado. São aquelas que atuam na transformação de matéria-prima bruta em matéria-prima para outras indústrias. Então, ela vai ser a base da indústria, ela vai gerar matéria-prima para outras indústrias. A indústria siderúrgica, que é a produção de aço, por exemplo, a indústria da mineração, a indústria química, a petroquímica, que vai produzir matéria-prima para um monte de indústria no mundo inteiro. Então, isso é o que a gente chama de indústria de base. No caso do Brasil, por exemplo, na verdade, quase todos os países do mundo, eles se industrializam começando pela indústria de base. Então, aqui no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas criou a Companhia Vale do Rio Doce, que é o setor de mineração. Depois ele criou a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, e depois a Petrobras, que é uma indústria petroquímica. Então, o Brasil ele começou a sua industrialização com as indústrias de base. Depois dessa base feita, vem as indústrias de bens de capital ou indústrias de bens de produção. São as indústrias que produzem equipamentos para outras indústrias. Então, a indústria que vai criar, por exemplo, vai produzir as máquinas. Então, eu tenho uma que produz o aço, uma que produz a máquina a partir desse aço. A que produz o aço é a indústria de base, a que produz a máquina a partir desse aço é a indústria de bens de capital ou a indústria de bens de produção. Que aí vai produzir um maquinário simples e avançado, além da própria infraestrutura física das empresas em geral. Beleza? Então, repara que a gente sai da base, a matéria-prima, vem para quem faz a indústria propriamente dita, as máquinas, etc., para que aí a indústria possa funcionar como indústria de bens de consumo, cujo objetivo dessa indústria é o consumidor final. Então, são as indústrias de bens duráveis, produção de mercadoria de longa vida útil, os automóveis, eletrodomésticos, etc. Os bens semiduráveis, produtos que oferecem uma vida útil média. Aqui a gente tem roupas, calçados, celulares e outros. Bruno, mas o celular é vida média. E os não duráveis, produção de bens perecíveis, por exemplo, os medicamentos, alguns deles com vida útil muito curtinha, e alimentos que acabam tendo vida útil muito curta. Então, segue a lógica do processo. Tem a base, que é a matéria-prima, tem a indústria de bens de capital e produção, que é a máquina. Então, da matéria-prima a gente faz a máquina, da máquina a gente faz o produto para o consumo, que aí é dividido em durável, não durável, semiduráveis e não duráveis. Beleza? Isso daqui cai muito em alguns vestibulares, principalmente quem está pensando em fazer alguns vestibulares em faculdades particulares aí, tá? Que acontecerão no final do ano, por exemplo, é mais comum caírem esses conceitos do que no Enem. Combinado? Bom, dos tipos de indústria, a gente vai para os tipos de industrialização. Quando a gente trata dos tipos de industrialização, estamos falando aqui de três tipos. E aí, o foco das duas aulas está nesse slide aqui, tá? O primeiro tipo é chamado industrialização clássica, são os países que se industrializaram principalmente ao longo da primeira Revolução Industrial e também, especialmente, ao longo do começo da segunda Revolução Industrial até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente trata aqui os países que se industrializaram de mais ou menos 1750 a 1940. Então, a gente tem um intervalo aqui de mais ou menos 200 anos para a gente tratar países de industrialização clássica. Três deles são os principais, a gente falaria quatro: a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e o Japão. Podendo ampliar isso para a Alemanha, para a Itália, para a Áustria e etc. Beleza? São os países clássicos na industrialização, os primeirões. A industrialização planificada é a industrialização dos países socialistas.
corresponde às economias de Estado com redução de concorrência entre as empresas, ou seja, tudo é propriedade estatal, não tem iniciativa privada na industrialização planificada. Nós não vamos estudar esse tipo de industrialização, porque isso tem mais a ver com história lá, estudando socialismo, formação da União Soviética, etc. Uma economia plana, tudo pertence ao Estado. Não tem diferença de tamanho entre as empresas, a grande, a média, a pequena, que seria uma industrialização vertical, que é uma característica muito forte do capitalismo. Então, no socialismo, planificou tudo do Estado. E a industrialização tardia ou periférica, que são os países que começam a se industrializar na segunda metade do século XX, ou mais precisamente depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, México, Brasil, a China, os tigres asiáticos, tem uma turma que se industrializa depois, conhecida também como países subdesenvolvidos, que quando se industrializam são também conhecidos como países em desenvolvimento. As nossas aulas, essas duas, serão fundamentadas em dois tópicos desse. A industrialização clássica, que é a galera que industrializou na primeira e na segunda revolução, e a industrialização tardia, que é a turma que industrializou após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Essa aula agora que eu vou continuar é da industrialização clássica. É uma aula bem descritiva, e aí merece uma observação. Eu vou disponibilizar para vocês, junto com essa aula aqui, o PowerPoint e um arquivo que é um mapa mundi. Que quando essa aula acontece presencial, eu disponibilizo para a galera em sala poder ter o registro no mapa mundi para não ter que ficar desenhando o mapa. Então eu vou disponibilizar o mesmo mapa que estaria em sala para vocês aqui nessa aula. Quem quiser imprimir e depois passar essa aula olhando bonitinho lá onde está cada lugar para poder fazer o registro, fica à vontade, tá? E aí você não precisa nem me ouvir quando você quiser fazer o registro. Você pode assistir a aula, depois você volta e faz o registro, eu acho que vai ficar bem legal. Tranquilo? Bom. Quando a gente fala, então, de industrialização clássica, vou mudar a posição da câmera. Essa daqui não ficou boa, não. Mas tudo bem. Quando a gente fala, então, de industrialização clássica, vou ficar aqui na frente, a gente está falando dos países da primeira e segunda revolução industrial. O primeiro grupo de países, cronologicamente falando, é esse vermelho que está aqui no slide, que pega a Inglaterra, a Escócia, a França, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a Suíça e a Itália. Então você pode reparar que eu vou com a setinha. Ó. A gente tem Escócia lá no norte, e Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suíça e norte da Itália. Beleza? Isso daqui é o que a gente chama de o eixo de industrialização do Mar do Norte. É esse vermelho que está aqui, é o eixo econômico do Mar do Norte. Mar do Norte, galera, porque essa parte do mar que banha a Inglaterra e a Irlanda aqui, ó, e o norte da França, isso daqui é chamado de Mar do Norte, tá? O pedaço do Oceano Atlântico chamado de Mar do Norte. Então a gente vai ter aqui como característica a industrialização na primeira Revolução Industrial, a indústria têxtil, especialmente na Inglaterra, muito forte na primeira Revolução, a gente já teve aula sobre isso. Atualmente, um setor terciário muito forte, que é o setor de prestação de serviços, é o desenvolvimento da tecnologia em alguns setores, transitando em terciário e quaternário. É o setor do turismo muito forte nesses países, essa questão da pandemia do coronavírus impacta diretamente o PIB de todos eles. A Itália, por exemplo, é um dos países mais visitados por turistas do mundo e está fechado. A França, a mesma coisa, a Espanha também, e a Inglaterra também. Então, o setor terciário muito impactado, que afeta diretamente, em grande proporção, o PIB desses países, que começaram com o setor secundário, que é a indústria muito forte, caminharam por fortalecer o setor terciário, e é uma indústria automobilística, principalmente da segunda revolução industrial, com muita força também, sobretudo na Alemanha e na França. A gente sabe que as marcas de automóveis da Alemanha e da França são muito famosas, né? Tem a Volkswagen, por exemplo, tem a Audi da Alemanha, da França tem a Renault, Citroën, Peugeot, então a gente lembra sempre dessas marcas, vê os carros andando aí na rua, são marcas da Alemanha e da França com o setor automobilístico. Então a gente pode falar que esse eixo econômico do Mar do Norte, em termos de industrialização, ele tem a indústria de bens de consumo muito forte, que é a indústria têxtil e a indústria automobilística, que são bens de consumo duráveis, e, saindo da indústria, um setor terciário muito forte, que é a prestação de serviços, principalmente o turismo. Tranquilo? Um segundo eixo de industrialização na Europa, e aí eu mudo a posição aqui para a gente enxergar,
Um segundo eixo de industrialização na Europa é esse que está marcado aqui de azul claro, que é Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica. O processo de industrialização nesses dois países ele é muito recente, a gente está falando de industrialização, sobretudo no século XXI, tá? Eles privilegiaram ao longo da sua história o capitalismo mercantilista, uma lógica de acumular capital explorando colônias. Quando o capitalismo mercantilista acaba, com a primeira revolução industrial, já falamos sobre isso, 1750, a gente sai do comércio e entra na indústria como forma de acumular dinheiro. Portugal e Espanha não fazem essa transição, eles permanecem na lógica do capitalismo mercantilista. Resultado, quem era o centro da Europa vira periferia, porque não avança com os modelos capitalistas que vinham junto com a indústria, beleza? Então, ao longo das primeiras e segundas revoluções industriais, eles tiveram uma industrialização incipiente, incipiente significa fraca, iniciante, pouco atuante. Os países pararam no capitalismo mercantilista, eles não evoluíram para o capitalismo industrial, porém, chega no século XXI, passam a ter uma industrialização acelerada, com grande investimento em qualificação da mão de obra. Portugal e Espanha tiveram, especialmente nos últimos 20, 30 anos mais ou menos, muitos investimentos em universidades, cidades universitárias se fortaleceram, qualificação da mão de obra. Lisboa, Porto em Portugal, Barcelona na Espanha é um grande polo de desenvolvimento de conhecimento hoje. Melhorias da infraestrutura, transporte, comunicação, geração de energia, hoje são compatíveis com os grandes centros europeus, com França, com Alemanha, com a Inglaterra, e se transformaram em grandes polos tecnológicos, entrando aí já na terceira revolução industrial, já na revolução tecnológica. Tranquilo? Então a gente tem qualificação da mão de obra, melhoria da infraestrutura e polos tecnológicos. Depois a gente vai ter uma aula, inclusive, sobre terceira revolução industrial, beleza? Que a gente falou da primeira, falamos da segunda, mas não falamos da terceira. Tranquilo? Quando a gente terminar essa lógica de industrialização mundial, baseada na primeira e na segunda revolução, a gente fala da terceira revolução industrial. Tranquilo? Beleza. Então, isso daqui é a Europa hoje. Tem eixos clássicos e eixos mais modernos, mas o vermelho que está aqui é principalmente a industrialização clássica. Quando a gente pula para a América, o processo de industrialização da América ele é um processo marcado pela industrialização, principalmente da América do Norte, sobretudo Estados Unidos. E aí a gente divide os Estados Unidos em três grandes polos industriais. Ficou bonitinho esse slide? Em três grandes polos industriais, tá? Quais são eles? O grande polo industrial norte-americano, clássico, tradicional, é o Nordeste americano, chamado de Manufacturing Belt. É o belt das indústrias. Belt é cinturão, né? É o cinturão das indústrias. Essa região dos Estados Unidos se industrializa com muita força na segunda revolução industrial, é o berço da segunda revolução industrial, e ela inclusive começa aí, tá? Nos Estados Unidos. A indústria automobilística é muito forte, principalmente em Detroit. Se transformou no grande polo automobilístico do mundo. A gente tem Ford, tem General Motors, que é Chevrolet, importantes indústrias da segunda revolução industrial e do mundo nessa região. Só que e aí essa região foi a que fez os Estados Unidos se transformarem na grande potência econômica do mundo, tá? Industrialmente falando, essa região é que faz os Estados Unidos virarem a grande referência econômica mundial no século XX. Só que da década de 90 para cá, a Ásia entra nessa concorrência. Nós vamos ver isso nos nossos países industrializados. A Ásia entra na concorrência da indústria mundial, com uma mão de obra muito barata. E aí as indústrias do Manufacturing Belt nos Estados Unidos, elas acabam, para buscar mão de obra mais barata, saindo dos Estados Unidos e migrando para a Ásia. E o México também começa a absorver essa indústria por causa de mão de obra barata. Então, essa região tradicional da indústria norte-americana, grande polo do crescimento econômico, começa a perder o poder econômico nos Estados Unidos, porque as indústrias saem buscando Ásia e o México com a mão de obra barata. E aí vem a decadência do Manufacturing Belt a partir da década de 90, especialmente. Essa decadência ela foi tão grande, tão evidente, várias indústrias fecharam, que a cidade de Detroit, que era uma das maiores cidades dos Estados Unidos, industrial e economicamente, ela passou a ser conhecida como cidade fantasma. A população não existia mais na região, a violência tomou conta de quem ficou, o desemprego gigantesco, tráfico de drogas aumentando muito como geração de renda, por exemplo,
E aí, essa região do Manufacturing Belt, da década de 90 para frente, ela passa a ter um novo nome. Ela passa a ser chamada de Rust Belt, ou Cinturão da Ferrugem, que é a decadência econômica da década de 90. Aqui eu coloquei uma imagem, por exemplo, de uma fábrica completamente abandonada. Se vocês digitarem na internet depois, Rust Belt, colocar imagens, vocês vão ver a cidade completamente abandonada. Detroit virou uma cidade fantasma. Vários galpões, que era uma cidade industrial, tudo fechado, ou tudo quebrado e etc. Pouquíssima população permaneceu, e quem permaneceu, taxa de desemprego alto, comércio sem movimentar, a cidade virou uma cidade fantasma. Mais recentemente, na última década, essas cidades voltaram a crescer com incentivos do governo, algumas indústrias de tecnologia passaram a se instalar na região, voltando a promover um crescimento econômico, mas nada parecido com o que foi lá no final do século XIX e o século XX quase todo, com a segunda Revolução Industrial. Beleza? Então aqui, Nordeste americano, o grande polo industrial da história dos Estados Unidos. Só que na década de 70, surge um outro polo econômico, que é o polo da Califórnia, da região da Califórnia, conhecido, famosíssimo Vale do Silício americano. O nome Vale do Silício ele foi dado em 1973 para essa região, porque se transformou numa região de grande desenvolvimento de tecnologia. Google, Microsoft, Apple e por aí vai. Se vocês pegarem, por exemplo, o celular de vocês e for da Apple, por exemplo, vai estar escrito lá atrás dele, desenvolvido na Califórnia. Ele vai ser produzido em algum lugar do mundo, normalmente é na China, mas pode ter no Brasil também, etc. Mas vai ser desenvolvido na Califórnia, que é o Vale do Silício. E o silício é um dos metais utilizados na indústria de alta tecnologia, para produzir circuitos, etc. Então, por isso ficou conhecido como Vale do Silício, esse vale tecnológico dos Estados Unidos da década de 70 para frente. Uma indústria de altíssima tecnologia, uma industrialização mais recente, porém num país de industrialização clássica. Entenderam o que eu estou falando? Industrialização clássica, segunda revolução. Então, uma industrialização recente num país de industrialização clássica, que é esse Vale do Silício na Califórnia. Hoje, o Vale do Silício tem caído um pouco economicamente, ele já foi mais forte nos anos 80, 90, início dos anos 2000, por dois motivos principais. O primeiro é o surgimento de novos polos tecnológicos no mundo inteiro. Então, a gente tem Coreia do Sul, tem a China, o Japão cresceu, nos Estados Unidos tem novos polos tecnológicos concorrendo, e um outro motivo é a tradição do Vale do Silício de ser uma região com indústrias extremamente voltadas para o mercado de trabalho masculino. É historicamente um setor que excluiu as mulheres do processo industrial e é uma região conhecida por ser uma região masculina, de mão de obra masculina. E isso, nos últimos 10 anos, fez com que o Vale do Silício perdesse um pouco da visão internacional de grande polo de desenvolvimento, e aí a região da Flórida passa a concorrer com os Estados Unidos nesse contexto, com os Estados Unidos não, desculpa, com o Vale do Silício nesse contexto, e essa região da Flórida é conhecida como Praia do Silício, Silicon Beach. E aí essa Praia do Silício se torna o grande polo tecnológico dos Estados Unidos mais recentemente. Estamos falando aí de 5 anos no máximo, um crescimento industrial muito rápido, com indústrias de tecnologia, inclusive muitas do Vale do Silício têm migrado para essa região da Flórida, em função dos incentivos governamentais, redução de impostos, melhoria de infraestrutura, se transformando no novo Vale do Silício. Então, os Estados Unidos eles têm basicamente 3 grandes polos de indústria: Manufacturing Belt, a região do Vale do Silício e a região da Praia do Silício, do Silicon Beach. E aí, a gente chama os Estados Unidos de industrialização clássica por causa do Manufacturing Belt. Porque se fosse pensar nos tecnopolos, polos de desenvolvimento e tecnologia, e no Silício, Praia do Silício, ele seria um país de industrialização mais jovem. Mas o Manufacturing Belt coloca os Estados Unidos no rol dos países de industrialização clássica. E para fechar, tem o Japão. No caso do Japão, o país, que é um dos grandes industriais do mundo, ele começa a se industrializar no final do século XIX, na chamada Era Meiji, que sai da era dos feudos japoneses para a era das indústrias japonesas. É aí que dá o salto de industrialização, com investimento em infraestrutura, em educação e qualificação da mão de obra e abertura econômica para produtos estrangeiros e desenvolvimento de tecnologia. O Japão dá um salto até a Segunda Guerra Mundial, quando ele é destruído pela guerra
esse polo econômico asiático e mundial entra em colapso. Só que aí com a ajuda, entre aspas, dos Estados Unidos, principalmente financeira, o Japão volta a se reconstruir com uma política de controle populacional, então ele limita o crescimento da sua população, prioridade na educação e no desenvolvimento tecnológico da indústria nacional japonesa, chamada Zaibatsus, são as indústrias japonesas, produção voltada para a exportação de tecnologia, e chega a um ponto de criar um modelo de produção chamado modelo toyotista, que a gente vai estudar depois dessas aulas. Beleza? Então, o Japão também de industrialização clássica, porque ele se industrializa lá no alto, ó, no final do século XIX. Tranquilo, galera? Terminada a industrialização clássica, a gente vai ter uma aula sobre industrialização tardia, que são os países do século XX. Beleza? Um abraço.